Sejam bem-vindos à aula de hoje, tá certo? Para iniciar, vamos começar, com o nosso pensamento do dia, com a frase motivacional, estudante, deixe o passado e viva o presente. Absorva o conhecimento de seus mestres, pois através deles construirá seu futuro. O que é que quer dizer isso, pessoal? Nós não podemos ficar apegados ao passado. Como assim? Eu não estava estudando, então agora eu não posso estudar porque eu não entendi nada. Eu não tenho mais motivação para ajudar. Gente, esquece o passado. O que passou, a forma que aconteceu era para ser daquele jeito, acabou. Viva o presente. Qual é o nosso presente? Qual é o nosso novo normal? Estudo online, por enquanto, né? Absorva o conhecimento de seus mestres, nós, professores, pois através deles construirá o seu futuro, tá bom? Então, essa é a nossa frase de hoje. Lembrando, próxima semana já é a frase de vocês, viu? Com vídeo, com a farda da escola, com fundo branco atrás, para o vídeo ficar bem legal, tá certo? Então, vamos lá. Gente, hoje nossa aula, ela é diferente. Como assim? Nós vamos começar a nossa aula de hoje estudando o gênero entrevista. Só que aqui eu não trouxe as características da entrevista, o que como fazer, como eu faço todas as aulas. Vai ser diferente hoje. Eu preciso que vocês estejam com o livro de vocês abertos na página 272. Então, abram aí que a gente vai agora para lá. Como é que vai ser a aula de hoje? Nós vamos estudar uma entrevista. Aqui no livro, nós temos uma entrevista. A gente vai conversar também sobre o assunto das entrevistas, que é um assunto muito importante. Então, vamos lá. Produção em foco. No final da unidade, você vai entrevistar um profissional e transcrever a entrevista. Durante a leitura do texto, fique atento. A introdução do texto da entrevista, a reprodução das falas da pessoa entrevistada, a relação das pessoas com o assunto tratado, tá bom? Então, nós vamos agora ver essa entrevista. Primeiro, a entrevista, o título. Paula e Isa, garotas geeks, falam sobre cyberbullying. Confira a entrevista exclusiva que a TT fez com o pessoal do Garotas Geeks. Melissa Marques, 10 de fevereiro de 2014. Vocês conhecem o blog Garotas Geeks? Ele é um sucesso, comandado por garotas super antenadas com o mundo da web e que adoram tudo que tem a ver com tech, games, apps, redes sociais e lançamentos. Mas na internet nem tudo é perfeito, existem também os lados chatos da coisa. E o cyberbullying, por exemplo, é um deles. Por isso, chamamos duas meninas geeks incríveis para falar um pouco sobre o assunto. Garotas, como vocês definiriam cyberbullying? Paula, eu definiria o bullying como um bullying numa versão 2.0. A prática do bullying é a mesma, só que para quem pratica agora as vantagens são maiores, tipo anonimato ou a forma como as coisas se expandem mais rapidamente. Isa, acho que a forma covarde de praticar o bullying, não que a prática seja um ato heróico, mas pela internet as pessoas falam o que pensam e bem entendem. Então, acho que é uma forma fácil de violentar os outros verbalmente. Além do mais, acho que hoje em dia as pessoas querem ser donas da razão, então qualquer um penso diferente é alvo de agressão online. Gente, esse é um assunto, saindo agora da entrevista, comentando com vocês, esse é um assunto muito delicado, né, que muitos de vocês têm acesso à internet, a maioria conhece, né, quem foi vítima, tem alunos que são vítimas, tem alunos que conhecem, né, casos de colegas que sofreram o cyberbullying, que é um bullying, né, virtual, em que a pessoa que pratica, ela está se escondendo atrás da tela de computador para falar o que quer, mas hoje a gente tem, né, várias penalidades, inclusive na legislação judicial, que a pessoa que pratica, ela pode se prejudicar bastante. Então, vamos seguir aqui com a entrevista. Algumas de vocês já sofreu com isso na adolescência? Se sim, como foi que a atitude tomaram? Paula,
Eu cheguei a sofrer com isso no último ano do ensino médio. Como minha turma era enorme, sendo que a maioria era muito unida, eles meio que se aproximaram mais, ainda para evitar a mim e aos meus amigos. Foi um ano difícil para nós. Fomos excluídos da maioria das atividades. Eles usavam o Facebook para nos difamar. Como agimos? Apenas ignoramos. Com o tempo eles foram parando de provocar e no fim do ano ainda rolou pedidos de desculpa. Mas meus pais e dos meus amigos nunca ficaram sabendo de nada. Gente, esse relato ele vai ter uma parte bastante importante. Qual é? No final, ela coloca que os responsáveis são os pais e os pais amigos delas nunca ficaram sabendo. Gente, isso é errado. Sempre, se você sofre, se você já sofreu, chame os responsáveis, seja um professor, seja alguém da escola que você confia, seja seu pai, uma tia, você tem que pedir ajuda, tem que relatar, porque isso pode te causar várias complicações emocionais, né, fragilidades, enfim. Então, sempre que acontecer, peça ajuda. Não é para passar por tudo sozinho e depois dar como superado. Assim as coisas funcionam. Os adultos estão aqui para ajudar. E a Isa, o que foi que ela respondeu? Sim, eu tive problemas com a garota da escola que não gostava de mim, então eu inventava histórias e espalhava para os outros colegas. A melhor coisa que eu fiz foi bloqueá-las das redes sociais e comunicadores instantâneos que eu usava na época. Assim, o problema acabou. Para vocês, o que rola na cabeça dessa galera que praticou cyberbullying? Paula, na cabeça dessas pessoas faltam objetivos e sonhos. Quando você está concentrado em algo que quer muito, não para para praticar esse tipo de estupidez. O cyberbullying é apenas um reflexo de uma sociedade com pessoas cada vez mais preocupadas com a vida dos outros, enquanto a sua corre pelos olhos sem uma única meta em mente. A Isa responde: parece que as pessoas querem fazer a cabeça das outras. Para isso, forçam uma ideia e quem não aceita é repreendido. Todos são formadores de opinião e estão em busca de seguidores. Então, a gente pode observar aqui que a opinião delas é o quê? Resumidamente, primeiro da Paula, que são pessoas, né, que não tem muita coisa na cabeça, não tem muitas coisas para fazer, não tem sonhos, nem metas, então acabam querendo viver a vida dos outros, praticando esses atos, né, tão feios, né? Então vamos lá. A próxima. Não sei se vocês chegaram a ter contato com o caso da Júlia Gabriele, que foi atacada nas redes sociais simplesmente por sua sobrancelha não seguir um padrão imposto pela sociedade. Quais são as dicas para as adolescentes que sofrem com essa exposição gratuita? Além das ações legais, o que eles podem fazer para se manterem fortes diante disso tudo? Aí a Paula responde: eu fiquei sabendo sim do caso da Júlia Gabriele. É triste porque ela ainda era uma criança, e quando você é uma criança, qualquer comentário que os outros fazem sobre a sua aparência ou a maneira como você fica na nossa cabeça. Eu sei muito bem. A dica sempre é conversar muito com os pais e expor o que está acontecendo, sem medo que eles vão pensar. Nossos pais movem céus e terras para nos proteger, e eles sempre sabem como agir nessas situações. No mais, procurar uma delegacia especializada o mais rápido possível, para evitar que os praticantes saiam ilesos. Ter uma mente forte também é importante, mas como nem toda criança é assim, cabe aos pais impor limites a essa exposição, evitando novos ocorridos. Então, nesse relato dela, gente, há informações importantes. Primeiro, a questão de sempre ser muito abertos com os pais, né, para conversar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de conversar com os pais, então pode procurar um professor, outra pessoa de confiança, que seja adulto, né, que vai ter uma ideia de como agir. Segundo, a questão da delegacia, né, porque muitos praticam cyberbullying porque eles imaginam que, não vão descobrir, eu vou sair ileso, então acabam se confiando nisso. Ter uma mente forte, né, e nem toda criança é assim. Então, a questão de ser criança pesou porque era uma criança que estava se expondo. Então, tem que ter um adulto ali para mediar isso. Até que ponto pode haver essa exposição? A Isa coloca: eu gosto do básico, bloquear. Quando eu passei por esse tipo de situação, a melhor coisa foi bloquear e seguir em frente, porque eu não vou mudar meu modo de pensar, nem minha vida, porque uma pessoa fala pela internet que é contra. Se quem está sofrendo cyberbullying não quer bloquear, é mais fácil ignorar, tirar do feed, esse tipo de coisa, que não deixa de ter contato. Além das redes sociais, o cyberbullying também é comum em jogos online. Vocês que acompanham esse universo de perto conseguem dizer se a prática é mais comum entre meninos ou meninas? Aí a Paula responde:
Infelizmente é comum sim, mas ainda entre garotos, principalmente quando você é iniciante. Poucas são as pessoas que param para te ajudar. E começo de jogo online é sempre a mesma coisa, você tem que apanhar sozinho. Se não tiver algum amigo, jogue também, para finalmente entender como se joga. A Isa: eu sinceramente não sei, não jogo online há algum tempo. E quando joguei, nunca vi acontecer esse tipo de coisa. Existe algum limite nas brincadeiras na internet? O que é permitido ou não? Paula: eu acredito que não existem limites, mas quando alguém se incomoda com alguma brincadeira, ela pode recorrer a algumas medidas que aparem. Tipo, distanciar postagens maldosas, algumas vezes funcionam. Isa: na minha opinião, a brincadeira é apenas ela. É saudável até o momento em que as ofensas começam. Eu tenho muitos amigos que conversam e apenas brincam um com o outro. Então acho saudável demais. Mas quando começa a baixaria e a ofensa, acho que pesa muito. E aí já não é mais brincadeira. O cyberbullying é uma palavra. Paula responde ignorância e a Isa covardia. A gente citou, gente, lê acima, né, o caso da Anne Gabriele, que foi... deixa eu ver aqui o nome correto. Júlia Gabriele, perdão, a Júlia Gabriele que sofreu esse caso, né? E era uma criança, mas lembrando que crianças não podem ter contas em redes sociais. Geralmente é 13 anos que é permitido, alguns é 18 e acabam omitindo a idade, aí acaba abrindo brecha, né, para ter esses problemas na internet, né, de cyberbullying. Então, gente, nossa aula de hoje foi estudando essa entrevista. Nas aulas seguintes, nós vamos entrar a fundo no gênero, conhecer as características, como fazemos, o que é que tem que ter, o que é uma transcrição. Tudo isso nós vamos ver na nossa próxima aula, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, podem procurar no Classroom, tá certo? E uma última orientação para uma atividade que eu vou passar. Eu quero que vocês elaborem uma produção textual, um relato. Como é que vai ser esse relato? Você vai me contar sobre a sua experiência com o cyberbullying. Como assim? Você vai contar se você já sofreu, se você já conhece alguma pessoa, se você já... O que você sabe? Tia, eu nunca sofri cyberbullying e não conheço ninguém que já sofreu. Então você vai pesquisar algum caso da internet e vai explicar o que é que isso significa para você. A atividade resumindo, você relatar a sua experiência com cyberbullying, seja pessoal, seja de algum colega que você sabe que aconteceu. Se você não souber nada, o que é que você faz? Você pesquisa algum caso e traz ele, tá certo?